E hoje nós vamos dar um passo em frente. Ao longo do último mês, o que nós temos a fazer foi aprender-nos a relacionar-nos connosco mesmo. E ao longo deste mês temos estado a ver como é que eu me relaciono com o próximo. E a mensagem de hoje chama-se exatamente assim: relacionar-me com o próximo. Eu não sei se vos acontece, mas às vezes nós queremos amar o próximo, mas nós não nos sabemos relacionar com ele, porque relacionarmos uns com os outros pode ser uma tarefa difícil. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não é fácil, e nós já aprendemos, e ao longo das últimas semanas nós vimos o impacto que a família muitas vezes tem, o impacto da cultura. Muitos de nós vimos de contextos muito diferentes, e nós chegamos à igreja, à nova família de Jesus. Só que nós chegamos com hábitos muito diferentes, alguns deles muito errados na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então hoje, o propósito da pregação a semana passada era aprenda a amar o teu próximo. O objetivo da mensagem hoje é aprenda a relacionar com o teu próximo. E eu acredito que nós precisamos dramaticamente, principalmente dentro não só da igreja, mas das igrejas, de melhorarmos os relacionamentos que nós temos uns com os outros. Alguém acredita nisso? Porque nós não podemos separar, como nós já vimos várias vezes ao longo do último mês, não podemos separar o facto de acharmos que podemos ser espiritualmente maduros e sermos relacionalmente imaturos. Isso tem que ficar claro para nós. João fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós não podemos ser espiritualmente maduros e sermos relacionalmente imaturos. Qual é que é o problema? É que nós vivemos com hábitos, alguns de nós vivemos em famílias, em culturas, em contextos, onde não nos ensinaram a relacionar uns com os outros. Isso não é uma disciplina que vem na escola, não é uma disciplina que vem na faculdade. E então alguns de nós vimos de uma família que nos ensinou a relacionar com os outros, a ter alguns valores, a sermos humildes, a termos respeito uns pelos outros. Mas, cara, houve outras famílias e outros contextos desportivos, escolares, de onde nós vimos, em que nós chegamos à igreja e nós convertemos, o Espírito Santo habita em nós, só que nós não aprendemos a relacionar-nos uns com os outros, porque nunca ninguém nos ensinou isso, então nós não sabemos, por exemplo, gerir conflitos. Já conheceram alguém que não sabe gerir conflitos? Porquê? Porque veio de uma casa que, quando havia um conflito, cada um ia para o seu quarto. Então eles nunca se sentavam para falar dos problemas. Então nós crescemos com isso durante 10, durante 15, durante 20 anos. Quando há um problema, cada um vai para o seu lado e oramos a Deus para que as coisas se resolvam. Pronto. E às vezes resolvem-se, outras vezes não se resolvem. Mas o objetivo de hoje é aprendermos a partir da palavra de Deus, porque ela instrui-nos a isso. E vocês sabem que nós queremos ser uma igreja extremamente prática. Não interessa nós sermos altamente teólogos ou teológicos. Não interessa sabermos a doutrina toda, se depois não metemos essa doutrina e essa teologia em prática nos relacionamentos que nós temos uns com os outros. E o propósito hoje é dar 4 ferramentas e 4 expressões muito simples que vão facilitar o que a Bíblia diz em relação aos nossos relacionamentos. E o primeiro deles é uma palavra muito simples que diz agradecimentos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: obrigado. Olha para a pessoa que está do teu outro lado agora e diz-lhe: obrigado a ti também. Eu sei que isto para alguns é uma coisa muito simples, mas para outros é alguma coisa muito difícil, porque crescemos em contextos onde, quando nós ouvíamos um obrigado, parecia que era milagre. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Que é, isso é tua obrigação, eu não te vou agradecer por alguma coisa que é a tua obrigação. Só que a palavra de Deus dá um ênfase à gratidão e aos agradecimentos muito grande. Há vários versículos que nós podíamos estar a ler, mas eu acredito que este espelha aquilo que nós estamos a falar. Colossenses capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: e sejam agradecidos. Sejam. Tem a ver com a forma de nós sermos. Tem a ver com a maneira como nós perspectivamos a vida. Vocês já conheceram algum crente que parece que toda a gente lhe deve dinheiro? Graças a Deus, na nossa igreja não há crentes assim, amém? Já conheceram aquele crente que ele está sempre chateado, ele não sabe viver agradecido, parece que toda a gente lhe deve dinheiro, está sempre resmungão, sempre... Porquê? Porque ele tem uma perspectiva orgulhosa da vida, ele não consegue ter uma perspectiva humilde porque ele não consegue entender um princípio simples que a palavra de Deus fala, que é simplesmente o princípio da gratidão. Olha o que é que a palavra de Deus vai estar a dizer. E sejam agradecidos, olha agora, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, uma das coisas que me chocou quando eu cheguei aos Estados Unidos, e eu ainda, reparem, eu chego aos Estados Unidos,
É uma cultura completamente diferente. Cultura, hábitos, maneira de ser. Não estou a falar sequer de igreja, estou a falar de cultura, de hábitos. E aquilo que me espanta era a quantidade de vezes que eu ouvia durante o dia entre pessoas que eram crentes e pessoas que eram descrentes. Estavam sempre, thank you, thank you, thank you. E assim, eu venho de Lisboa, meu. Em Lisboa não se diz muitos obrigados. E eu apanhei um choque cultural em perceber que aquelas pessoas, elas tinham sido enraizadas numa cultura profunda de gratidão. Sabem porque é que alguns de nós temos relacionamentos péssimos uns com os outros? Porque a gente não sabe cultivar gratidão. Então nós já não somos gratos por nada. Vocês sabem, se calhar, quantas esposas estão aqui que não se sentem gratas por o marido olhar para elas e dizer obrigado? Vocês sabem, acabámos de ver o vídeo dos pequeninos, dos filhos, e é sempre muito engraçado porque nós vemos as expressões que eles têm. E é assim, eles não têm filtros. Eles não têm filtros. E eu amo isso nas crianças, porque eles dizem realmente aquilo que eles estão a pensar e aquilo que eles realmente estão a sentir. Uma das coisas que nós devemos fazer a partir da palavra de Deus é gerarmos em nós um sentimento de profunda gratidão. Se tu entraste aqui hoje e se não ouvires mais daquilo que eu vou dizer, leva isto contigo. Aprenda a viver uma vida grata porque a Bíblia diz para nós sermos assim. É simples. Vive uma vida grata. Sê grato pela tua família. Tu hoje, se calhar, tu vais dormir. E se calhar, há quanto tempo, se calhar, tu não oras pela tua família? Há quanto tempo tu não és grato pela tua família? Ser grato pela nossa igreja. É perfeita? Não. É o que é. A gente está a tentar melhorar todos os dias. Pelo menos eu estou a ser grato pela igreja, mano. Eu queria estar no outro lado. Ser grato por Aveiro, meu. Aveiro é brutal, meu. Eu queria estar no outro lado e as promessas, mas ser grato enquanto tu estás aqui, seja mais um dia, seja até tu morrer, seja quando for, ser grato pela nossa cidade, ser grato pelo nosso país. Agradece, a palavra de Deus está a dizer, sejam agradecidos. Quando nós não cultivamos um sentimento de gratidão em nós, isso afeta gravemente os nossos relacionamentos uns com os outros, porque quando nós nos encorajamos, quando nós dizemos simplesmente a palavra obrigado, acreditem, isso gera um encorajamento muito grande nas outras pessoas. E se calhar é por isso que alguns de nós não sabemos ser pessoas encorajadoras, porque nós nunca ouvimos obrigado. Já conseguiram perceber a diferença que é em ouvir um obrigado por dia ou 40? Acham que isso vai fazer a diferença na vida de alguém? Eu acho que sim. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18, diz, em tudo deem graças. Diz no bom, no mau, no melhor, no pior, em todas as alturas da tua vida, em tudo deem graças. E olha o que é que diz a seguir, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então pergunta assim, pergunta a ti mesmo, qual é que é a vontade de Deus para a minha vida? Em voz alta, pode dizer em voz alta. Qual é que é a vontade de Deus para a minha vida? É que em todas as situações eu seja grato, irmão. E este domingo está a ser horrível. Ser grato. Nos maiores sucessos da tua vida, nos maiores fracassos da tua vida, ser grato. Efésios 4:2. Relacionamento uns com os outros. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando nós dizemos simplesmente obrigado, nós estamos a demonstrar uma coisa muito importante porque é o reflexo do caráter de Jesus. Nós estamos a demonstrar humildade. É simples. E se tu queres ser uma pessoa mais humilde, o facto de tu começares a dizer mais vezes esta simples expressão obrigado começa a transformar a tua mente. Porque tu começas, sem tu às vezes entenderes, tu começas a ser uma pessoa mais agradecida e com mais gratidão, simplesmente porque tu vais te habituar. E escutem, algumas pessoas acham que isto não é espiritual. É espiritual, porque quando nós nos convertemos, não é converter só o coração, é converter tudo, é converter as palavras, é converter as ações, é uma vida antiga que é deixada para trás para viver uma nova vida em Jesus. Só que parece que quando a gente chega à igreja, ninguém nos ensinou a falar, ninguém nos ensinou a relacionar, ensina-nos a orar. Ensina-nos muitas coisas, mas parece que dentro das igrejas se deixou de falar do relacionamento que nós temos hoje com os próximos e dar ferramentas práticas, que era isso que eu gostava que nós trouxéssemos aqui hoje. A palavra de Deus instrui-nos a viver não apenas uma vida grata, mas a demonstrarmos essa gratidão no relacionamento que nós temos uns com os outros. Se calhar tu tens gratidão no coração por muitos irmãos que estão aqui, mas quantas vezes tu já agradeceste por alguma coisa que eles fizeram por ti? Quantas vezes? Quantas vezes em tua casa tu tentas levantar uma cultura de encorajamento, porque a igreja é muito mais do que isto, não é esta hora e meia que está aqui. É tu saíres daqui com uma pujança gigante a dizer, eu quero ser mais parecido com Jesus. Tu queres ser mais parecido com Jesus? Começa a agradecer como tu nunca agradeceste na tua vida e tu vais ver que os teus relacionamentos vão melhorar muito, muito, muito. A seguir, em Romanos 12:10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferido dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Quando nós estamos a agradecer, nós estamos a valorizar o outro. Tu não gostas de se sentir valorizado? Eu gosto.
Tu não gostas que os outros se sintam valorizados por ti. É simples. É uma palavra, igreja. Eu acho que a gente consegue fazer isto. Amém? Não é teologia profunda, é uma palavra que nós começamos a dizer mais vezes. Obrigado. É a coisa mais espiritual que alguns de nós podíamos começar a fazer na nossa vida. Não é tu teres uma vida de oração ainda mais intensa. Alguns de nós já estamos a orar, mas já conheceram pessoas que oram, jejuam e elas continuam exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque elas precisam de uma nova cultura. Toda a gente pode dizer cultura. A gente precisa de uma nova cultura, só que a gente chega à igreja e a gente traz a cultura lá atrás. Então o que acontece aqui na igreja é uma mistura de culturas que é saudável, que é boa, porque nós devemos aprender uns com os outros. Mas a igreja tem que enraizar numa cultura, que é a cultura da palavra de Deus. E a palavra vai dizer, não, sejam agradecidos, porque ao vocês estarem a ser agradecidos, primeiro, vocês demonstram que vocês são pessoas humildes. Vocês encorajam-se uns aos outros. Vocês valorizam uns aos outros. Hebreus 10, 24. Importemos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Quando tu dizes obrigado simplesmente a alguém, tu estás a encorajar essa pessoa a repetir um comportamento que foi bom. E especialmente no Dia do Pai, eu estou a trazer esta mensagem também porque para nós, pais e mães que estamos aqui, todos nós temos familiares, escutem, não há nada melhor na vida do que nós vermos os nossos filhos e as nossas famílias a caminhar segundo o caminho de Deus. Amém? Então a gente tem que trabalhar nisso, igreja. De uma forma prática. Não é esperar que as coisas aconteçam. Sabem que quantos pais têm a sua consciência descansada porque os filhos agora estão na escola dominical e eles não leem a Bíblia com eles? Está aí alguém? Que Deus sonde os nossos corações se nós descansamos em outras coisas ou em outras pessoas para fazermos aquilo que nós devíamos estar a fazer. Está aí alguém, igreja? Então importemos uns com os outros. Os agradecimentos significam eu sou grato pela tua vida, eu valorizo-te, eu honro-te e eu estimulo-te a tu continuares exatamente nesse caminho de humildade que tu estás a ter. Então a primeira coisa que eu queria que nós levássemos aqui nos relacionamentos um com o outro é simplesmente a palavra agradecimentos. Aprenda a dizer obrigado. Segunda maneira que nós temos de melhorarmos os relacionamentos que nós temos uns com os outros, partilhar informação. Diz aí à pessoa que está do teu lado, começa a partilhar informação. Sabem que nós partilharmos informação é a melhor maneira que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros, porque nós sabemos de cor as passagens. Levem as cargas uns dos... Como é que eu levo as cargas se eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida? Está aí alguém? Alguns não se sabem relacionar porque ninguém sabe nada da vida deles. Isso acontece por muitas razões, a gente não vai entrar aí, porque eu tenho medo de partilhar a minha vida, porque houve uma vez que falaram da minha vida a outra pessoa, porque eu fiquei magoado, porque eu não me quero expor, porque há N razões, mas a questão é, não dá para levarmos as cargas uns dos outros se nós não sabemos da vida uns dos outros. Está aí alguém? Então tu não tens que partilhar a tua vida aqui no microfone à igreja toda, mas não tem uma pessoa, partilha com o líder do teu pequeno grupo, partilha com o responsável da tua área aqui na igreja, partilha com o pastor, partilha com a pastora, partilha com algum amigo teu, mas escuta, partilha informação, porque senão os nossos relacionamentos eles não avançam se não há partilha de nova informação. Então eu quero que tu olhes isso para ti primeiro, que é, eu sou uma pessoa que partilha informação? Ou sou uma pessoa que guarda a informação? Segundo, eu importo-me com a informação dos outros. Tem alguém? Que essa é a parte... André, eu quero servir na igreja. Top. Podes te importar com o irmão que está aí do teu lado? Como é que eu faço isso? Simples. Pergunta como é que está a vida dele. Eu hoje vou à igreja, eu hoje não estou a servir. Está a servir, está, irmão. Pergunta ao irmão como é que ele está e ama-o. Cuida dele. Aproxima-te dele. Sê grato pela vida dele. Não te sentes no teu lugar. Vai ali e dá um abraço a alguém. André, mas eu sou introvertido, eu não consigo estar a fazer isso. Pede ao Espírito Santo para te conduzir, irmão. Porque senão os relacionamentos na tua vida, eles nunca vão ser mais profundos do que aqueles que são, se calhar, agora. Então nós podemos começar a chegar ao pé de alguém e dizer simplesmente 3 frases. A primeira dos agradecimentos foi só uma palavra, obrigado. O partilhar nova informação são simplesmente 3 palavras, que é, eu queria partilhar contigo. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender há alguns anos atrás. Porque eu nunca partilhava muita coisa com o meu pai, nem o meu pai partilhava comigo. Então eu tive que aprender a fazer algumas destas coisas. Então houve uma coisa que eu comecei a treinar com o Martim, que foi, filho, eu queria partilhar contigo. E metade das vezes, se calhar não metade, mas muitas das vezes ele diz, pai, agora não me chateis. Mas eu agarro nele porque um dia ele vai se lembrar. Um dia ele vai perceber. Não, meu pai puxava-me
e dizia estas 3 palavras simples. Se calhar alguns de nós é fácil para nós porque o nosso pai ou a nossa mãe fazia isso, mas se calhar para outros não, foi difícil. Então eu tive que aprender a dizer estas 3 palavras de uma forma muito intencional. Escutem, aquilo que eu estou aqui a partilhar hoje é alguma coisa que eu busco viver todos os dias e que eu tive que aprender com outras pessoas, porque eu vim de uma cultura completamente diferente, em que eu tive que aprender a dizer estas 3 palavras que para mim eram extremamente, não eram usuais eu tê-las. Simplesmente queria partilhar contigo. Porquê? Porque a minha informação é importante e porque a tua informação é importante para mim, porque eu honro a tua vida, porque eu te valorizo e porque eu te amo e eu quero saber o que é que está a acontecer e como é que eu posso orar por ti. Estamos aí todos? Dizer obrigado. Dizer eu queria partilhar contigo. Quando nós partilhamos informação, significa que o que acontece na minha vida e na tua vida é importante. Então, levem as cargas uns dos outros. Como é que a gente mete isso na prática? Eu queria partilhar contigo e eu queria saber o que é que Deus está a fazer na tua vida. Cuidem uns dos outros. A palavra de Deus fala da igreja como um corpo. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz no versículo 26, se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então escuta isto. Interessa-te pela vida do teu irmão. Porque alguns de nós estamos a sofrer e ninguém sabe nada. Outros de nós estamos alegres e ninguém sabe nada. Porquê? Simplesmente porque nós não partilhamos informação. Então todos estes versículos que nós já sabemos de cor, eu disse, levem as cargas e toda a gente terminou. Portanto, toda a gente sabe este versículo. Ótimo, é ótimo que a gente saiba este versículo. Como é que a gente o vive? Estamos aí todos? Bora decorar este versículo. A gente sabe. Bora vivê-lo. Como é que a gente o vive na prática? Tendo uma cultura, tendo um hábito em que nós partilhamos a informação uns com os outros para saber como é que está as nossas vidas. Consolem-se uns aos outros. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então são pequenas coisas, dizer obrigado, dizer eu queria partilhar contigo, que a palavra de Deus nos instrui para nós vivermos numa nova cultura em que nós nos aprendemos a relacionar uns com os outros. Terceira coisa que eu queria partilhar aqui hoje, sobre nós nos relacionarmos uns com os outros. Exortações, agora vai complicar um bocadinho, até agora foi fácil. Só isso, André, só dizer obrigado e queria partilhar contigo. Fácil, check. Agora vai começar a entrar um bocadinho assim no mestrado, vamos sair da licenciatura, vai entrar no mestrado, que é exortações com soluções. André, o que é isso? Exortações com soluções. O que é que isso significa? Significa que todos nós vamos ter conflitos com as pessoas com que nós nos relacionamos. Estamos aí todos? Se alguém tem um casamento, nunca teve um conflito, se alguém nunca teve um conflito com algum irmão na igreja, se alguém nunca teve uma perspectiva diferente no irmão e ficou irritado com alguma coisa, eu quero ir almoçar contigo hoje. Porque isso acontece a todos nós que estamos aqui. Nós temos que aprender a gerir os conflitos. Como é que a gente aprende a gerir os nossos conflitos? Há 2 coisas que nós podemos fazer. Porque todos nós tu já ficaste irritado com algum irmão que fez alguma coisa para ti? Podemos todos levantar o braço. Esta é a questão. Como é que nós lidamos com isso? O irmão fez uma coisa que me irritou. Todos nós já estamos aí. Todos nós sabemos o que é isso. Só que agora há uma diferença grande. É como é que nós lidamos quando alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, que nós não toleramos, que nós achamos que não está mal. Normalmente as pessoas fazem uma de 2 coisas quando são imaturas. Primeiro, elas não dizem nada. Vocês conhecem alguém assim? Que depois ela começa a olhar para vocês de uma forma estranha, por alguma coisa que vocês não sabem que vocês fizeram, mas que ela sabe que vocês fizeram, mas que vocês não sabem isso. Está a fazer sentido? Então a pessoa guarda para ela alguma coisa que ela viu, que ela sentiu, que ela achou, que ela disse, que ela fez. Não, nós guardamos isso para nós e não dizemos nada. E normalmente essas coisas tornam-se feridas. Toda a gente pode dizer feridas. Porque nós não dizemos. Ou então temos o outro espectro da questão, que é, em vez de nós ficarmos calados e não dizermos nada, nós chegamos ao pé da pessoa porque não temos responsabilidade pelas nossas palavras e nós explodimos para cima do nosso irmão. Conhece alguém assim? O que é que tu fizeste? E começamos a ir, calma aí. É a pessoa que não diz nada num lado e é a pessoa que do outro lado, qualquer coisa que acontece, ela explode para cima da outra pessoa e não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que ela disse, sobre aquilo que ela fez. Mas graças a Deus que há um meio termo. Amém? Vocês sabem que nós podemos falar uns com os outros e exortar-nos e ainda assim respeitarmos uns aos outros?
E a ideia da exortação é só esta. É nós fazermos a nossa voz ser ouvida e nós ouvirmos a voz do nosso irmão. Isso chama-se ser maduro. É eu discordo de ti, é eu acho que aquilo que tu fizeste ou que tu disseste não está certo, mas eu tenho maturidade para falar disso contigo e tu tens maturidade suficiente para me ouvir. Está aí alguém? Isto é muito difícil de fazer. E enquanto a igreja não address, não endereçar, não abordar este tipo de coisas, as coisas nunca vão mudar. Assim como se tu não te sentares em casa com os teus filhos e falares de algumas coisas ou com a tua esposa, há problemas que tu vais ter sempre. E há coisas que a gente precisa de resolver nos relacionamentos que nós temos uns com os outros. Então a questão é, se a Bíblia está-nos a dizer, exortem-se mutuamente. Estamos aí todos? Então nós devemos e temos que nos exortar. E a palavra de Deus vai dizer porquê? Vai dizer em Hebreus 3:13, vai dizer, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Todos nós estamos aqui já fomos endurecidos pelo engano do pecado, igreja. Todos nós lidamos com batalhas, com circunstâncias, com coisas que a gente passa e que a gente atravessa, todos nós. Então porquê é que a palavra de Deus está a dizer que a exortação é fundamental e que nós não apenas devemos, nós temos que exortar o irmão para que ele não caia no engano do pecado. Estamos aí todos? Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, eu preciso de te exortar. E olha para a outra pessoa do outro lado e diz, eu preciso também que tu me exortes. Amém? Eu preciso de ser exortado a fim de quê? A fim de que eu não caia no engano do pecado. E eu preciso de ter a humildade suficiente para receber a exortação de alguém. Já conheceram algum irmão que não aceita exortações, só aceita exortar? Então eu tenho que ter a humildade suficiente para receber exortação, mas eu tenho que ter a voz suficiente, porque eu posso respeitar a pessoa e ainda assim estar a exortá-la. De facto, a Bíblia está a dizer que eu devo e que eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu não amo o irmão. Está aí toda a gente? Se eu vejo que o irmão está a cair para o pecado, está a ter um comportamento incorreto, está a fazer alguma coisa que não, aquilo não vai ser bom. Se fosse o teu filho, tu não falavas. Então porquê é que se é o teu irmão na fé, tu não falas? Sabe porquê é que o pessoal não fala? Porque já tem tantos problemas e confusões na vida que não quer ter mais um na igreja. Eu já tenho tantos problemas. Eu vou para a igreja para estar ali com os meus irmãos, que não há irmandade nenhuma. Irmandade, vocês percebem o que é que eu estou a dizer, não percebem? Posso tocar na ferida? Dá para tocar na ferida ou não? É porque se a gente quer dar um passo em frente e ser uma família, a gente tem que pisar algumas coisas que é para conseguirmos seguir em frente. Eu não vou exortar o irmão para não arranjar um conflito na igreja. Irmão, não, o conflito já está arranjado. Tu só não queres é ter que lidar com ele. Porque nós não fomos habituados a lidar com conflitos ao longo da nossa vida e a gerir relacionamentos. E é muito difícil ter a maturidade para chegar ao pé do irmão e dizer, irmão, eu não sei se tu tens consciência ou não, mas a forma como tu falaste, aquilo que tu fizeste, desculpa, mas eu acho que isso não é de um filho de Deus, meu. E eu estou-te a exortar porque eu te amo, meu. Não é porque eu quero mal para ti, não é porque eu acho que eu sou perfeito, é por isso que nós devemos fazer isso com humildade. Mas eu reparei, então, expressões simples, eu quero ser prático. 4 agora. Eu reparei e eu preferia. Toda a gente pode dizer isso em voz alta. Eu reparei e eu preferia. Olha, eu reparei que tu falaste mal daquela pessoa à minha frente, eu preferia que não voltasse a fazer isso. Eu reparei que tu tiveste um comportamento que não é um comportamento que se adequa àquilo que deve ser um filho de Deus. Eu preferia que tu não voltasses a ter esse comportamento. Está a fazer sentido para alguém? Isso é ser maduro. É muito difícil caminharmos para a maturidade e sermos maduros, porque isso obriga-nos a exortar-nos e a confrontarmos uns aos outros, e a maior parte de nós não fomos habituados a fazer isso. Sabe o que é que a maior parte de nós, se calhar, fomos habituados? A dizer mal uns dos outros nas costas, dentro e fora da igreja. Se calhar o teu trabalho é assim, se calhar a tua família era assim, se calhar tu cresceste e era tudo a dizer mal da tia e do avô e do primo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E nós habituámos isso, então nós convertemos, chegamos à igreja de Jesus, o nosso coração está convertido, mas a nossa boca não. Porque nunca ninguém nos ensinou que na casa de Deus há uma maneira para falar, irmão. Aqui a gente não fala assim. Aqui a gente não faz assim.
Ai, pastor, não estás a ser inclusivo. Não tem nada a ver com ser inclusivo, tem a ver com valores, igreja. Da palavra de Deus. Que a gente tem que seguir. A gente é crente ou não é crente? Então que vivamos isso. E é tão difícil nós vivermos isso. Na maior parte de contextos que há, sejam eles eclesiásticos ou não, as coisas não mudam porque as pessoas não têm a capacidade de falar umas com as outras. Não, eu tenho medo de falar porque o irmão vai ficar chateado comigo. Então a gente começa a acumular todas estas feridas, guardamos. E sabem porque é que há tanta gente com feridas de igreja? Porque nunca falou com os outros. Há pessoas que carregam feridas de outras pessoas que nem sabem que as feriram, igreja. Então, se nós queremos caminhar para a maturidade, outra vez de uma forma prática, eu reparei, tu reparaste de alguma coisa que chateou? Fiz? Fala com o teu irmão. Exorta-o. A Bíblia diz que tu tens que fazer isso. Não é tu deves, tu tens que fazer isso para que ele não caia no engano do pecado. E é aí que nós começamos a ver se nós temos uma cultura de humildade ou não. Que é, se nós não tivermos a amar o nosso irmão, eu garanto-vos, se qualquer um de nós vir o nosso filho a fazer uma porcaria, eu tenho a certeza que a maior parte de nós vai lá chegar e vai dizer, filho. E em relação aos nossos pais, a mesma coisa. Porquê? Porque nós queremos preservar a dignidade deles, porque nós queremos que eles sejam pessoas de honra, pessoas humildes, pessoas que sejam valorizadas. Então escutem, isto é o ponto fundamental que eu quero deixar hoje. Nós precisamos nos exortar, igreja. E nós temos que ter humildade para receber exortações. Porque há coisas que são claras para a vida dos outros que estão a acontecer na tua vida que não são claras para ti. E sabes porque é que ninguém te diz nada? Porque tem medo da maneira como tu vais reagir. Isso não é fixe, meu. Então, quando nós somos humildes, nós reconhecemos, peraí, se calhar há coisas que eu não estou a ver, se calhar há coisas que eu não estou a entender na minha vida. E eu preciso ter a humildade suficiente para reconhecer que se calhar eu estou a ir por um caminho, ou por uma atitude, ou por uma conversa que não vai edificar. E é aí que nós nos começamos a perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13 diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A gente falou, olha, eu fiz alguma coisa que não devia ter feito contra ti. O que é que a palavra de Deus diz? Assim como o Senhor perdoou, perdoem-se uns aos outros. Irmão, esquece, bora seguir em frente. Desculpa, eu não me apercebi que eu fiz isso. Eu não me apercebi que eu disse isso. Realmente eu não devia ter feito isso. Não fales com o outro. Não, fala com o irmão. E se ele tiver humildade, ele vai-te ouvir, ele vai dizer, eu não sabia que eu disse isso e que eu fiz isso e que isso te chateou. Perdoem as queixas que têm uns contra os outros, só que parece que a gente não tem nada para perdoar porque a gente nunca falou sobre alguma coisa que nos feriu. 1 Tessalonicenses 5,13 vai dizer, vivam em paz uns com os outros. Procurem, Hebreus 12,14 diz, viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vivam em paz uns com os outros. Escuta, eu já vivi durante muito tempo em vários contextos onde havia uma paz podre. Alguém sabe o que é paz podre? Eu posso ouvir aí um aleluia, alguma coisa? Sabem, nós chamamos celebração a este culto e não funeral, igreja. Está aí toda a gente? A gente podia meter nas redes sociais, funeral, domingo às 11. Então, se Deus está a falar à tua vida alguma coisa, manda um amém ou manda um aleluia, mas responde se Deus está a falar à tua vida. Porque às vezes, e eu já comentei isso com outros pastores, eu pergunto, como é que foi ir lá pregar à igreja? E às vezes uns dizem, não, foi fixe, outros dizem, o pessoal podia estar assim um bocado mais... Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer, malta? Amém. Isto são coisas realmente importantes de nós estarmos a falar. E que vão começar num lugar muito pequenino, chama-se o nosso coração. E do nosso coração eles vão começar a transbordar para a nossa casa. E se calhar a coisa mais espiritual que nós temos para fazer hoje é chegarmos à nossa casa e termos uma conversa frontal com a nossa esposa ou com o nosso marido sobre algumas coisas que nos incomodam e que a gente não tem falado. Ou com os teus filhos, dizer assim aos teus filhos, olha filhos, há estas coisas que me têm estado a incomodar. Ou então chegar aqui à igreja e acabar a ir almoçar com o irmão da igreja. Ou hoje à tarde falar com algum irmão da igreja e dizer assim, olha, o pastor hoje estava a falar disso e houve uma coisa que me incomodou que eu nunca falei contigo. Fala sobre isso, meu. Encerra o assunto ali. Perdoa ao irmão, apresenta as tuas queixas, mas apresenta de uma forma. Apresenta com soluções. Por isso é que eu escrevi exortações, exortem-se, acho que já toda a gente percebeu a importância disso, mas com soluções. E o que é que eu estou a dizer solução? Já alguma vez alguém vos deu um problema, mas não deu a solução e vocês ficam na mesma? Isso está errado. Está bom, como é que eu devia fazer? Não sei. Olha, dá-me uma solução. E por isso é que eu amo essa expressão. E nos Estados Unidos eles dizem muito, I noticed.
Eu reparei. I noticed. Eu reparei que isto aconteceu. Eu reparei nesta situação. Eu reparei que isto aconteceu. I noticed. And I prefer. Eu preferia. Eu reparei que isto aconteceu e eu preferia. Igreja, isto vai ser muito incómodo para alguns de nós durante vários meses. Porque aquelas pessoas, quando eu olhava para aquilo, é do género, eu olhava para eles, eles têm um relacionamento, eles não são perfeitos, o mesmo Espírito está neles, está em nós. Só que há uma palavra que se chama cultura. É interessante ver quando há pessoal que chega de outros países e de outros contextos e que, pela graça de Deus, eu tenha a liberdade de conhecer muitas pessoas que chegaram de outros países para viver aqui em Portugal. E há uma coisa que parece que é unânime quando eles chegam a Portugal. É que eles dizem, parece que toda a gente está irritada, meu. André, porquê que toda a gente está irritada? Porquê que toda a gente está nervosa? Porquê que toda a gente está ansiosa? E eu não sei. Estás a ver assim, tipo, não sei. Porque a gente já está assim, porque é cultura, porque a gente começa a entrar dentro de... Vocês já entraram num trabalho novo e vocês começaram-se a comportar, vocês não eram assim, vocês começaram-se a comportar como as pessoas que estão lá sempre estressadas. Vocês não são estressados, mas vocês começaram a ser estressados. Porque está sempre toda a gente estressada na empresa. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então a gente vive numa cultura produtiva, numa cultura de stress, numa cultura onde a gente parece que já não dá para parar, para pensar 2 minutos. E nós começamos a ser abraçados por isso e quando a gente olha para nós, a gente já está a cair no erro, do engano, do pecado. Então, escuta, começa a dizer isso. Eu reparei. Tu reparaste em alguma coisa que te irritou, que te chateou, que o irmão fez, que ele disse, que provavelmente ele não sabe sequer. Escuta, eu reparei nisto e eu preferia, apresenta a solução. Eu preferia que isto não acontecesse. Eu preferia que tu não dissesse esta palavra. Eu preferia que tu fizesse assim, desta maneira. E por último, última ferramenta que eu gostava de falar. Esclarece, toda a gente pode dizer em voz alta, esclarece as tuas suposições. Malta, alguém conhece alguém que faz filmes? Vocês conhecem pessoas que fazem filmes? Pessoas que fazem filmes. Não é? Tu ligas a essa pessoa e a pessoa não te atende e a pessoa começa a fazer Sabes porque é que ele não me atendeu? Não gosta de mim. Mas que quando queria que eu orasse por ele, atendia. Agora já não gosta de mim, já não sou importante. Tem outras pessoas, tem outros amigos agora. Está a tratar pronto, está ocupado e não sei o quê. Nós começamos a fazer... Normalmente os filmes estão errados, igreja. Normalmente, nem sempre. Não, por isso é que a gente vai... Como é que diz lá? Podes meter um bocadinho antes, Cláudio, por favor. Lá no ponto. Esclarece. Esclarece as tuas suposições. Para quê? Porque às vezes tu até podes estar certo, só que tu nunca vais saber se tu estás certo ou não. Se tu não... Então esclarece as tuas suposições, igreja. Olha, eu acho que tu achas... que eu acho, vocês já sabem o que eu estou a dizer, não é? Só que eu preciso de esclarecer isso contigo, que é para não ir para casa a fazer glória a Deus, igreja. É que a gente quer saber muitos versículos, mas quando a gente vai à prática do Evangelho e perceber o que é que a palavra diz, nós continuamos muitas das vezes a querer ser espiritualmente maduros, mas relacionalmente continuamos imaturos. Porque a gente não começa a praticar estas coisas. Então, quando alguém faz alguma coisa que nós não esperávamos, nós somos tentados a tirar conclusões e a fazer julgamentos com isso. Começamos a tirar julgamentos, começamos a fazer filmes e escutem, isto destrói e mina relacionamentos. Destrói e mina. Porque nós começamos a pensar no que é que poderia ter acontecido, no que é que aconteceu, e isso tira-nos horas. E nós começamos a ter, com base numa coisa que provavelmente não é verdade, com base numa suposição que provavelmente não está certa, nós começamos a relacionar-nos e a olhar para os outros de uma forma diferente. Que é, a pessoa não me atendeu, por exemplo, nem disse nada. Então no domingo eu não olho para ela na igreja. Que eu sou bem maduro. Aquele irmão disse uma coisa que eu não gostei, não é? Só que em vez de eu ir lá esclarecer com ele, eu guardei isso para mim. Então já não lhe vou pagar um café no bar agora. Que eu pagava-lhe cafés agora, já não lhe pago cafés agora. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Porque nós continuamos a achar que lá está, a igreja é isto, é vir aqui orar, para ler a palavra de Deus e não sei o quê. Mas nos relacionamentos, ama o próximo como te amas
Então aprenda a amar o próximo como relacionando-te com ele de uma forma madura. Eu posso ouvir mesmo, eu gostava que se tu tens isso no coração e se tu queres ser maduro, tu pudesses dizer isso. Eu quero e vou trabalhar e depender do Espírito de Deus para ser uma pessoa relacionalmente madura. Há pessoas que não são cristãs, que não conhecem a palavra de Deus, mas que estudam lá os PNLs e fazem lá os grupos e fazem essas coisas todas. E sabe o que é interessante? É ver que muitos dos meus amigos que não são cristãos, que cresceram comigo na escola, têm casamentos, famílias e relacionamentos mais estáveis e maduros do que muitos cristãos que eu conheço. Aflige-me. Aflige-me. Porque eu fico, o que é que esta pessoa aprendeu? Aquela pessoa é crente há 20 anos, como é que ela é um bebê relacional? Como? Nunca ninguém ensinou a falar, nunca ninguém ensinou a... Como é que ela lida com os conflitos, como é que ela lida com os problemas, como é que ela lida com as circunstâncias da vida. Porquê? Porque há uma parte do discipulado, há uma parte em que Jesus nunca entrou, igreja. Preparem-se que ao longo dos próximos meses nós vamos continuar e vamos só fazer um discipulado, onde nós vamos treinar estas coisas. Porque isto não vai acontecer só... O Espírito de Deus vai descer sobre este lugar, o Espírito de Deus já está aqui, o Espírito de Deus transforma, mas nós precisamos de uma cultura nova. De uma cultura madura. De uma cultura que começa a olhar e a tocar nas feridas e a dizer assim, eu preciso realmente começar a lidar com a minha vida de uma maneira diferente. Eu preciso começar a relacionar-me com as pessoas de uma maneira diferente. Eu preciso começar a olhar para os outros de uma forma diferente, porque senão eu vou começar a viver só 40% daquilo que a igreja tem para oferecer, igreja. Que a gente vai continuar a vir à igreja para cantarmos para Deus, e eu amo cantar para Deus, amo, é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, mas escutem, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja somos nós, igreja. Então a gente tem que começar a amar e a relacionar-se como Jesus planeou para a sua igreja que nós nos relacionássemos. Então tu podes simplesmente chegar ao pé daquela pessoa e dizer, olha, eu reparei que tu não me devolveste a chamada, está tudo bem. Não é tão simples. Está tudo bem, reparei que não me devolveste a chamada. E podia dar milhares de outros exemplos. O ponto aqui é simples. Esclarece as tuas suposições para não começares a fazer filmes. Normalmente, quando nós não esclarecemos as nossas suposições, não só nós fazemos filmes, como começamos a murmurar com o outro irmão. Então, quando eu esclareço a minha suposição, eu não preciso falar com o outro irmão. Porquê? Porque a suposição já foi esclarecida. E a Bíblia fala abertamente sobre isso e diz o quê? Não dês falso testemunho contra o teu. Eu nem quero dar falso testemunho, só como eu não sei, porque eu não esclareci, a minha tendência é eu começar a fazer um filme, partilhar esse filme com o outro irmão, que vai começar a fazer outra suposição, em vez de eu esclarecer a suposição quando eu devia ter esclarecido. Amém? Então a palavra de Deus diz, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Igreja, a forma como nós julgamos os outros, nós vamos ser julgados por Deus. Está aí toda a gente? Então, em vez de nós nos julgarmos uns aos outros, esclareçamos as suposições que nós temos uns com os outros. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Provérbios 19:5. A testemunha falsa não ficará sem castigo e o que profere mentiras não escapará. Então, esclarecer as nossas suposições significa eu não vou dar falso testemunho contra ti. Porquê? Porque eu esclareço as coisas contigo.